Oi, irmãos. Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vocês, já foi apresentado que estamos com o projeto Quebrando o Silêncio. Deixa eu primeiro falar de mim, Eu sou a Kelly, eu sou psicóloga e eu sou membro aqui dessa igreja. Acho que a maioria dos rostos aqui, eu estou olhando, eu conheço, assim, bastante gente. Grande parte da igreja. Gente, foi realmente um prazer quando a Karina me convidou para participar desse momento com vocês. E o Quebrando o Silêncio, todo ano, ele traz algo especial, Algo que a gente tem que se atentar. Em alguns momentos ele falou sobre a violência, em alguns momentos sobre o bullying, outros sobre a violência sexual, violência contra a mulher e etc. Esse ano ele vem trazendo um tema bem importante, com certeza todos os temas são muito importantes, E esse ano a gente vai falar um pouquinho sobre os valores da família e os problemas com as drogas. Assunto que é prioridade em nossas vidas, Começando pela família. Eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre valores. O que são valores? Será que são essas palavras aqui mesmo? Gentileza, educação, respeito, bondade, honestidade, talvez bom senso, ética, solidariedade. Quando a gente pensa em padrão moral, a gente pensa nessas coisas. Quando a gente pensa em valores, a gente realmente pensa nessas palavras? Será que é isso que está em nossa mente? Quando a gente pensa um pouquinho em valor moral, a gente tem que lembrar que valores, gente, são conceitos, juízos, pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa na sociedade. Certo? Então, o que são esses valores morais? É tudo aquilo que você é tudo aquilo que eu sou, é aquilo que eu penso, que seja certo ou que seja errado. Cada pessoa tem o seu valor, tem o seu padrão e os seus princípios. E a gente pode ver que aí, como a pessoa enxerga isso tudo perante a sociedade, a gente denomina de valor dentro dessa pessoa, certo? Agora me diz uma coisa, como que se forma valores? Tá, gente, começa lá da base. E a base é lá na família. Quando a gente pensa em valor, a gente pensa assim, começa lá no berço. É de pequenininho, deles bem pequenininhos, assim, das criancinhas, que a gente começa a ensinar. Isso é certo, isso é errado, faça assim, faça assado. Não, assim não pode, isso não pode, filhinho. É lá do berço. Então, os valores, eles são o resultado das influências, principalmente da família e também da sociedade. Porque essa criança não fica só dentro de casa. Ela frequenta a igreja, ou frequenta a casa dos tios, ela frequenta a escola, e em todos esses lugares que ela está, ela vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Na escola, é certo ficar sentadinho, prestando atenção, fazer sua tarefa, cumprimentar os amiguinhos, ser gentil, cortês. Em casa, respeitar o irmão, a irmã, o pai, a mãe, os tios. Dar beijinho no seu vô. Eu não gosto, mãe. Não, dá beijinho no seu vô. E assim é que é formado o padrão moral de cada um de nós. Dentro da nossa família e também na sociedade. E por ser também formado pela sociedade como um todo, cada geração a gente percebe que existe uma mudança de padrões. Nós estamos assim, cada geração que passa tem um jeitinho, As pessoas se vestem de um jeito, eu coloquei ali a moda como influência, Cada geração é um jeito que a gente se veste, os homens lá, cavanhaque, barba, sei lá, outros, não, agora está na época dos sem cabelo, Então vamos deixar bem pouquinho aqui. E assim vai, a moda influencia muito para a gente formar os nossos valores. Outra coisa que influencia bastante é a música. A gente vê que cada geração vai mudando os seus valores porque as músicas vão mudando. Eu vejo aqui, principalmente até dentro da nossa igreja. Antes, eu nunca imaginava, digamos, há uns 20 e poucos anos atrás, que poderia ter bateria dentro da igreja.
Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a possibilidade de louvar também com esse instrumento. Porque antigamente era uma heresia. Não poderia ter uma bateria. Nossa, mas bateria não pode. Pode, agora pode, porque agora já é um novo padrão moral. Já estamos numa outra geração e as influências vêm vindo dentro da igreja também. E até a questão do vestuário dentro da igreja eu percebo. Antes eu vi as fotos assim de um tempo atrás, de muitos tempos atrás, alguns aninhos, e eu via que até a cor das roupas era meio padrão. Assim, era padrão saia, e era padrão saia do joelho para baixo. E era padrão, os homens sempre de terno, gravata, né, e tudo alinhadinho. Hoje eu olho aqui para vocês, aqui da frente, eu tenho uma visão privilegiada. Eu vejo que cada um tem o seu jeitinho, a sua cor favorita. Já mudou também. Já não é mais aquele padrão assim único e geral. Está mudando, cada um tem o seu jeitinho, né? E a gente vê hoje que assim, as mulheres vêm de calça para a igreja, é normal. Eu venho às vezes de calça para a igreja, às vezes eu venho de saia. E isso já se tornou um hábito normal, é corriqueiro, né? A gente faz isso. Agora, uma coisa que influencia muito hoje em dia é a tecnologia. Eu coloquei ali porque não dá para a gente viver mais sem isso, né? Eu estou aqui usando a tecnologia, está ali a minha imagem, eu tenho o meu apoio. E a tecnologia mudou muito as pessoas. Porque antes, as pessoas elas ficavam mais com pessoas. De verdade, pessoalmente. Agora, com a tecnologia, elas ficam mais com máquinas. E cada vez menos com pessoas. Aí, os nossos amigos são virtuais. Daí, a máquina entrou, como está ali, né, a palma da mão, tem um mundo. Um smartphone tem um mundo na palma da sua mão. E você tem essa possibilidade. Então, essa influência chegou e a nossa geração é totalmente diferente da geração anterior. E assim é que a gente vai formando os padrões morais. Como eu já falei para vocês, um pouquinho aqui. Espera aí. Aí. O fato que está acontecendo, e está acontecendo muito rápido, é que nós estamos caminhando para uma ausência de padrões. Como eu já falei, até dentro da própria igreja. Já não é mais aquele padrão único, né? Não tem mais um norte exato, assim. É isso que é o certo, é aquilo que é o certo. Nós estamos caminhando cada vez mais para essa ausência de padrões, onde cada um dita o que é certo ou errado, sem um conceito geral norteador, que direcione, que indique o caminho. E isso tem o lado bom? Tem, porque nós somos realmente pessoas individuais, nós somos indivíduos, eu tenho o meu gosto, a minha preferência, mas a essência, gente, o valor, o princípio, tem que ser o mesmo. A gente precisa ter um norte. A gente tem um norte, graças a Deus, a gente tem um norte. A gente precisa entender, principalmente a sociedade. Aí fora, prevalece a minha vontade, o meu desejo. As pessoas estão, desde pequenininho já, a gente vê que as criancinhas pequenas já querem dominar o mundo. E eles conseguem, o mundo deles, né, a família. Eles dominam, às vezes. A gente tem que colocar um norte para essas pessoas, para essas crianças. E a família entra para fazer isso. Então, falando ali, né, como que a gente pode resgatar? Vocês entenderam que é essencial a gente ter valores e princípios, né? Sem eles estarem bem fixados, muito bem claros, as crianças vão achar que pode tudo. E os adultos, consequentemente, também. A gente precisa resgatar esses valores. Como que a gente vai resgatar esse valor? Eu vou pedir para vocês abrirem... Opa, passei 2. Abrirem a Bíblia lá de vocês, ou se vocês quiserem acompanhar também pelo telão. Gênesis 2, 24. A gente tem que começar do início, né? Ali fala assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Começando do início, padrão bíblico. O que acontece para acontecer uma família? Como que faz? Está escrito ali: deixa o homem o seu pai e mãe,
ele vai para perto da sua mulher e ele se torna com essa mulher uma nova família, uma só carne. Então, gente, a base para a gente conseguir reconstruir a nossa sociedade, os nossos padrões morais e tudo aquilo que Deus quer para a gente, está aqui, começando do início. Quando você leva a sério esse texto, que é uma só carne, a separação não passa pela sua cabeça. Porque como você vai se separar da sua carne? Você já pensou assim, num dia de raiva, você furar o seu próprio olho? Você não vai furar seu próprio olho, dificilmente. Sabe quando você pretende se separar do seu cônjuge, é como se você falasse assim, então agora eu vou amputar o meu braço. Eu não preciso desse braço. Será que não precisa? Gente, você pensa que não precisa. Porque na hora você pode estar nervoso, ou nervosa, irritada, às vezes frustrada, obrigada. Frustrada por estar naquela situação que você não consegue resolver. Mas quando você perder esse braço, entre aspas, você vai ver a falta que esse braço faz. Ele é parte de você. Ela é parte de você. E por isso que o casamento tem que ser levado muito a sério. A gente precisa entender que o casamento é o princípio de tudo. Certo? Família, como eu já falei, a gente tem que voltar aos valores, voltar a colocar os valores certos dentro da família. Como que a gente vai fazer isso, gente? A família, como eu já falei para vocês, ela é a base da sociedade. Tá? Quando uma nação ela diminui o valor da família, gera-se um enfraquecimento social. Ah, mas como é assim, Kelly? Me explica melhor. Vou explicar. Eu coloquei essa imagem aqui porque a gente tem que imaginar a família com membros, né? Para ser família tem que ter pelo menos 2. 2 já é família, marido e mulher, um casal, uma família. Ali se inicia. A família pode ter 2 e pode ter, gente, eu fiquei surpreendida. A avó do meu esposo aqui, lindão, então, a avó dele tem 19 irmãos, gente. 19. Você já pensou montar um quebra-cabeça com 19? 19 não, né? 22, porque é 19 mais ela e mais os pais. Né? A gente pensa assim, pode ter o tamanho que for. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 20. É família, a gente tem que se encaixar. Tem que conseguir se encaixar. Você está entendendo? Como que eu faço para me encaixar? Eu tenho que ensinar de pequenininho os valores. Eu tenho que falar assim, olha, esse é o teu lugar, tá? Está aqui a tua parte do quebra-cabeça. Você tem essa obrigação e você vai ter esse direito. E esses privilégios. Mas você tem que ficar no seu lugar. Mostrar de onde a criança vem, para onde a criança tem que ir e o que ela tem que fazer dentro da família. Ou seja, quando você ensina a criança desde pequenininho, você se mostra um pai que ocupa o seu papel, encaixa certinho o seu quebra-cabeça, realiza todas as suas funções e obrigações. E a criança enxerga também, tem os seus privilégios de ser o pai. Ah, deita lá no sofazinho, fica sossegado, etc. e tal, e outras coisas maravilhosas também que envolvem a paternidade. Tem o lado bom, o lado ruim, as obrigações e toda aquela coisa boa que vem junto. Quando a mãe também cumpre esse papel de mãe, quando ela entende, ela internaliza, eu sou mãe, eu vou fazer certinho, eu sou esposa, eu vou ocupar o meu lugar. Então, essa família ela vai se encaixar perfeitamente. Essa família vai conseguir ser conduzida de uma maneira alegre, vai ter harmonia no lar. Porque cada um vai entender o que tem que fazer para ser feliz. E, principalmente, vai entender respeitar o outro. Como que vai entender que precisa respeitar o outro? O meu lugar é esse, eu não posso ocupar o lugar do meu irmão mais novo. Eu não posso ocupar o lugar da minha mãe e nem o do meu pai. Eu tenho o meu lugar. E por isso que a família é a base da sociedade. Porque daí essa pessoinha vai crescer. E ela vai fazer a tela anterior. Unir-se ao seu cônjuge e vão ser uma só carne. E vai formar uma nova família. Mas antes disso também ela vai estudar, ela vai para a faculdade, ela vai estar na escola, ela vai ter que saber qual a sua posição na escola. Se ela souber em casa, ela vai saber fazer na escola. Ela vai saber a sua posição dentro do seu trabalho,
vai cumprir as suas obrigações. Se ela aprender lá de pequeno, vai crescendo e a sociedade vai ser fortalecida em valores. E é isso que a gente precisa ensinar. Certo? Essa tela é bem importante. Existe espaço para a religião nos nossos dias? Quando a gente olha para a sociedade de forma geral, a gente vê que as pessoas, elas estão muito preocupadas em serem bonitas, elas estão muito preocupadas em ter dinheiro, em ter sucesso, em ter alegria, em ter prazeres. A gente olha e passa por cima de tudo, se for preciso. Existe uma competitividade muito grande na sociedade, onde a religião, eu percebo que às vezes está assim, se apagando. Agora, quando a gente olha para dentro da igreja, será que é diferente ou será que está igual? Será que a gente sofre influências do mundo? Será que a gente está ficando parecido com o mundo ou parecido com Jesus? Qual que é o seu pensamento, assim? Primeira coisa, o que eu mais quero? Às vezes a pessoa pensa no carro, né? Corre atrás do carro que deseja. Corre atrás do corpo que deseja. Gente, padrões religiosos. A gente tem que voltar às origens. Sabe, a gente não pode deixar que essa sociedade influencie tanto assim a gente, que a gente perca essa nossa rotina espiritual. A gente precisa ter padrões bíblicos. A religião tem que ter espaço dentro da nossa vida. Aí, outra frase que a gente percebe que tem sido falado muito é sobre a disciplina. Será que a disciplina é prejudicial? Será que a disciplina prejudica? Infelizmente, né, as pessoas da minha classe, né, da psicologia, vem alguma linha ou outra, traz isso, não pode bater, não pode brigar, deixa a criança expressar a sua raiva, que absurdo isso. Gente, se você deixar a criança expressar a sua raiva com violência, você vai estar ensinando a sua criança a ser violenta. Quando a criança age dessa maneira, você tem que conter a criança. Você tem que conter. Não conter batendo, apertando, não é isso. Eu estou falando conter ensinando. Filho, filha, não faça assim, converse. Sabe, as crianças, elas são muito inteligentes, elas aprendem tudo muito rápido. Muito rápido. E você tem que ensinar ela a usar o cérebro. Porque usar a periferia, né, os pezinhos, as mãozinhas, e brigar e chorar, isso eles já sabem. Os pais estão aqui para ensinar as crianças a pensarem, a agir, a pensar antes de agir. Então, se a criança está nervosa, você tem que ensinar ela a conter a raiva e se expressar verbalmente. E tentar colocar a sua posição. E não sair batendo em todo mundo. Gente, você tem que ensinar teu filho a ser contido. Quando você é adulto, você não tem que ser contido? Tem. Quando você é adulto, você não pode sair gritando. A gente sabe que não, tem que me controlar. Então, você acha que se você não ensinar o seu filho de pequeno, ele vai saber se controlar quando for adulto? Não vai. Aí tem os explosivos, que arrumam briga, e fazem tudo o que querem, e aquele escarcéu, e bagunça. Por quê? Não foram contidos na infância. E, infelizmente, a família não soube controlar isso. E teve o prejuízo, e vai sempre ter prejuízo. Isso traz prejuízo. Agora, outra frase bem importante. Será que as pessoas podem determinar padrões morais? Será que eu e você temos condições de determinar algum padrão? Eu sou padrão? Você é padrão? A Bíblia fala assim, em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, eu sou pecadora e você é pecador. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Como que eu tenho condições de determinar algum padrão? Eu não tenho condições para isso. Porque eu não sou perfeita. Eu não tenho condições porque eu erro. Eu não tenho condições porque o padrão vai ser egoísta. Vai ser para mim, vai ser para eu me sentir feliz, se eu determinar algum padrão. E é por isso que a gente tem que se voltar aos padrões bíblicos.
A gente tem um guia maravilhoso, a gente tem um mapa, a gente tem um livro fantástico que Deus nos deixou de presente, porque Ele sabe que eu e você não temos condições de determinar padrão nenhum. E Ele deixou um padrão pré-estabelecido para a gente. Lá em Salmos 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Gente, na Bíblia é que a gente vai encontrar a luz. Na Bíblia é que a gente vai encontrar o caminho. Na Bíblia é que a gente vai entender o que eu devo fazer na minha família, como eu devo me comportar com meus pais, como eu devo me comportar com os meus amigos, como eu devo me comportar com a sociedade, com o meu trabalho, com o meu cônjuge, etc. É na Bíblia. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. É a Escritura que nos instrui. É a Escritura que nos dá base. É a Escritura que nos corrige. É ela que nos ensina. E quando a família tem isso como base, quando a família consegue internalizar que é dentro da Bíblia que eu tenho padrões, as coisas fluem muito melhor. Quando as pessoas determinam padrões, não há espaço para a religião e a disciplina também. E a família fica como? Desestruturada. Abre-se uma brecha, abre-se uma fenda, abre-se um buraquinho, um espaço. E como forma de válvula de escape, o mundo das drogas pode aparecer como uma doce saída. Eu vou entrar agora um pouquinho nesse mundo das drogas. Quando a família não está completa, quando a família não é feliz, quando a família não é harmoniosa, quando na família você não tem a base, você não tem o suporte, o seu porto seguro, qualquer coisa que o mundo te oferece parece ser muito legal. Parece ser muito bom, é isso que vai me completar. Será que isso vai te completar? Será que você vai ser feliz? Um mundo paralelo e, entre aspas, feliz. Gente, será que esse mundo é feliz? Eu coloquei alguns exemplos só aqui. A gente sabe que tem muitos outros, né, exemplos. Tem outras drogas que as pessoas utilizam. Mas eu coloquei aqui o álcool, o cigarro, o crack, a maconha, a cocaína, a LSD, êxtase, Boa Noite Cinderela, e etc., e entre outros. Satanás é astuto. E ele vai criando cada vez mais drogas poderosas com alta fixação no corpo da gente. Que aquilo pega de um jeito e você vicia rapidamente. E ele tem feito cada vez mais. E as pessoas estão à mercê. Porque as famílias estão desestruturadas, a religião já não tem o seu espaço que deveria, e as pessoas ficam à mercê. E o maior vilão de todos, vou falar sobre alguns aqui, é o álcool. Nossa, o álcool, mas o álcool tem em todo lugar, é por isso mesmo. O álcool vende-se na farmácia, não, desculpa, no mercado, vende em posto de gasolina, na mercearia, na padaria. Onde você vai, tem o bendito do álcool para comprar. E está ali, ó. Vocês já perceberam que no supermercado o corredor das bebidas é do lado do corredor dos doces? Dos salgadinhos, aquelas coisas para criança, assim, vocês já perceberam que é bem pertinho, geralmente? 1 ou 2 corredores no máximo de distância. Porque enquanto a criança está ali no doce, o pai está lá, de olho na criança e pegando o que lhe convém. Né? O que lhe convém. E a criança vê isso. Aquilo é que convém ao pai. E assim a criança vai aprendendo a beber também. Bom, vou falar um pouquinho mais agora sobre o álcool. A Organização Mundial da Saúde afirma que o consumo de bebida alcoólica é responsável por 8% de todas as doenças existentes na América Latina. A gente poderia ter 8% menos doenças se as pessoas não consumissem álcool. Então, começou por aí. Se você consome álcool, você vai ter, provavelmente, algum tipo de doença. Ele é o primeiro em consumo, gente, em toda a América do Sul.
Talvez por isso mesmo, porque ele é tão fácil acesso, né? Todos têm acesso ao álcool. Outro fator bem importante com relação ao álcool é que ele está interligado com a violência. O consumo de álcool está atrelado à violência. Quem consome álcool, uma hora ou outra se torna violento. Aqui diz, olha, o uso do álcool, isso é uma pesquisa, tá, gente? O uso do álcool aparece em 45% dos casos de violência entre casais. 45%. É muito. É quase metade dos casos onde há brigas de casais com violência, o álcool está junto. O álcool é um vilão, ele é terrível. Pelo menos metade das mortes causadas em acidentes de trânsito é devido ao consumo do álcool. Eu não falei só metade assim dos acidentes, é metade das mortes nos acidentes. Está atrelada ao álcool. Alguém estava consumindo bebida alcoólica e dirigindo. E levou a óbito as pessoas. As pessoas estão morrendo por causa disso. E ainda se vende álcool dentro do posto de gasolina. As pessoas vão ao posto de gasolina fazer o quê? Abastecer o carro. Aí, e para ir abastecer o carro, você vai como? Dirigindo o carro. E daí você chega ali para pagar aquele arsenal, assim, ó, você pode escolher, tem um monte. Gente, que absurdo, né? Outro fato bem importante aqui, que eu tenho que trazer para vocês, é sobre os adolescentes. Tá, Andréia? Diretora do Clube dos Bravadores, ó, se atenta a isso aqui. Infelizmente, gente, os dados são assim, ó. O álcool é a principal droga de abuso entre os adolescentes. 1 em cada 7 adolescentes, 16% dessa população, 1 em 7 tem episódios regulares de excesso de álcool. Não é assim, experimentou. Não, episódios regulares. Cada 7, 1 tem episódio regular de consumo de álcool excessivo. Esse dado é assustador, não é? Eu fiquei assustada quando eu vi isso. Porque a gente pensa assim, não, a gente está protegido, está seguro, não está seguro. A gente só está seguro e protegido quando Deus está na nossa vida. Quando Deus está comandando, quando a Bíblia é que determina os padrões morais. Fora disso, a gente não está seguro. Vou falar um pouquinho agora sobre a maconha para vocês. A maconha, ela é a principal droga ilícita utilizada na América do Sul. Então, vem o álcool primeiro, que é uma droga permitida, lícita, a gente compra em qualquer lugar. E, em segundo lugar, vem a maconha, que é uma droga ilícita, aqui. E alguns falam, têm a capacidade de falar que não, maconha é uma coisa legal, maconha não faz mal nenhum, não se preocupa, isso aí é fraquinho, isso não prejudica. Gente, é um absurdo, maconha prejudica, destrói os neurônios, ela anestesia o seu cérebro, maconha é terrível. Ela traz sérios prejuízos, principalmente no que diz respeito à atenção e concentração, trazendo problemas com o rendimento acadêmico nos adolescentes, nas crianças, principalmente adolescentes que acabam consumindo a maconha muito cedo. Tem um prejuízo terrível, porque a criança não consegue se concentrar, o adolescente não consegue ficar parado, prestando atenção, porque está lá no mundo da lua, está num mundo paralelo, está anestesiado. E a médio e longo prazo, a gente pode perceber sérias doenças psiquiátricas nas pessoas que consomem a maconha, que são, principalmente, a psicose e a depressão. A pessoa começa a ter alucinação, porque o cérebro já não funciona direito. A pessoa entra em depressão porque ela só está feliz, zen, alegre, tudo bom quando ela consome. Parou de consumir, a vida da pessoa cai. A pessoa desaba e pode entrar numa depressão profunda. E estima-se, gente, infelizmente, olha, que 1 milhão de usuários de maconha façam uso diário dessa substância. Diário. E quando eles consomem, não é pouco. Geralmente, eles não consomem um só. É mais. Porque eles precisam estar felizes e anestesiados sempre. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a cocaína. Até os meados dos anos 80, a América do Sul ela ficou livre dessa droga. Porque o preço era alto.
né? Então, era uma droga assim, da elite. O grama da cocaína custava $100, mais ou menos, até metade ali, mais ou menos, dos anos 80. Depois disso, ela começou a ser uma droga mais pública, porque caiu, gente, de $100 para $2 o grama dessa coisa que horrível, dessa desgraça, dessa cocaína. Ficou barato. Aí, aquele que tinha vontade de usar e não podia porque não tinha dinheiro, começou a usar só porque era droga de rico. E começou a se alastrar a cocaína. E até hoje, infelizmente, a gente ainda vê que muitas pessoas usam a cocaína. E eu vou passar para frente aqui, porque o que tem aumentado consideravelmente na nossa sociedade, tem destruído lares, destruído famílias, sonhos, destruído a vida das pessoas, tem sido o crack. O crack ele veio ali nos meados dos anos 90, ele expandiu muito o seu consumo. O que é o crack? Basicamente, tá, gente, aqui é uma continha de padeiro, tá? Cocaína mais bicarbonato de sódio e água. É um tipo de substância que pode ser fumado. E esse crack causa uma dependência muito forte e muito rápida. Infelizmente, o crack tem sido muito utilizado. O crack, ele traz muitos prejuízos para a saúde, para a família e para a sociedade. Porque quando a pessoa entra nesse vício do crack, ela só quer saber do crack. Aí a família já fica desinteressante, rouba os pais, rouba ali o dinheiro que consegue, vende TV, vende isso, faz aquilo. Vai destruindo a família. A pessoa já perde a noção, vai ficando pensa quando traga, aquilo vai queimando tudo, vai destruindo todo o trato respiratório da pessoa, os pulmões, doenças diversas. E ainda para a sociedade, né? Porque essas pessoas elas ficam sempre à margem da sociedade. Ninguém quer ficar perto de drogado. E ninguém quer ficar perto de quem usa crack, porque o crack é terrível. Então, essas pessoas elas são também marginalizadas, e elas próprias se marginalizam. Elas próprias se colocam nesse lugar, infelizmente envolvidas pela droga. Um estudo da Unifesp, que acompanha há 15 anos os primeiros 131 usuários de crack identificados no começo dos anos 90 em São Paulo, mostra que 30% deles morreram nos primeiros 5 anos. Então, desses que foram identificados, que estão sendo acompanhados, morreram 30% nos primeiros 5 anos. E a maior parte dessas mortes, com certeza, vocês já devem saber que não foi assim uma morte natural, né? Não foi aquela morte tranquila, foi homicídio. A maioria deles foram mortos por homicídio. Foram assassinados. E o mesmo estudo também mostra que uma grande dificuldade das famílias em conseguir um tratamento adequado, um tratamento bom, um tratamento contínuo com essas pessoas. Porque, primeiro, a pessoa tem que querer. E, segundo, a sociedade não está muito pronta para fazer esse tratamento. Porque o tratamento contra as drogas não é algo assim que você receita um remedinho e fica tudo bem, como a gripe. Não é algo que você vai dar uma receita e vai ficar tudo bem, porque envolve tudo, a sociedade, a família, o amor. A pessoa tem que se sentir amada. E a pessoa só consegue se livrar disso com todos esses tratamentos, não com um único tratamento. Né? Sabe, gente, eu tenho um testemunho aqui para dar para vocês da minha vida pessoal e particular. Não eu pessoalmente, mas na minha família. Eu acompanhei o meu avô, que ele era alcoólatra, hoje ele é falecido. Mas ele era daqueles alcoólatras assim que ele ficava na sarjeta mesmo, sabe? Eu lembro assim, noites e noites, várias, que o meu pai tinha que levantar de madrugada para pegar o meu avô nos bares, nas ruas. Às vezes chegava assim, a notícia que meu avô estava jogado na chuva lá no meio da rua. E ele saía correndo para pegar meu avô. Infelizmente,
Meu avô não teve uma história de sucesso. Meu avô foi internado várias vezes. E ele não conseguiu se livrar dessa droga maldita que é o álcool. Ele não conseguiu. E a morte dele foi triste. Ele amputou uma perna, porque necrosou. Ele também usava tabaco, cigarro. Então, ele teve uma trombose na perna, e ele teve que amputar a perna. E ele amputou uma perna. Passou menos de um mês, ele teve que voltar ao hospital, porque a outra perna também tinha necrosado. A mesma coisa. Meu avô faleceu sem as pernas, por causa do álcool e do cigarro. Um tio meu, que droga, né? Que coisa horrível. A gente tem vários exemplos dentro da própria família. Um tio meu, por parte de mãe, a mesma coisa, alcoólatra, fumava, uma vida miserável. Sabe o que aconteceu com meu tio? Ele morreu. Sabe por quê? Porque, gente, a droga só leva à morte. Ela mata a pessoa, ela mata a família, ela mata a sociedade. A droga mata. O fim dela é a morte. E esse meu tio também morreu. Bebeu até o fim da vida, não teve uma história feliz também. E ele morreu definhando no hospital. Meu tio tinha, acho que, 1,90 de altura. Se ele tinha 45 quilos, era muito. Era assustador. Ele teve cirrose hepática. Ele teve várias doenças. Eu nem me lembro de todas, porque eu não era tão atenta, mas eu me lembro de uma imagem. Eu fui visitar o meu tio no hospital. E parecia imagem de filme de terror. Sabe aqueles zumbis, assim, que o olho está fundo, que é tão chupado assim para dentro? Era só pele e osso. Porque é isso que acontece com quem cai nesse mundo. E um outro tio também. Que coisa, né? Um outro tio também. Esse, acho que foi a tristeza, assim. Todos eles a gente tentou tratar, a gente levou, internou, e ia e vinha. Nada funcionava. E com esse meu tio, o caçula da família do meu pai, foi a mesma coisa. Só que ele usava várias coisas. Ele usava cigarro, bebida alcoólica, maconha, cocaína, heroína, e etc. E ele chegou ao crack. Quando ele chegou ao crack, e ele se internou dentro do crack, literalmente, a mulher dele não aguentou mais. Ele tinha 2 filhos. 2 filhos. E eles ninguém mais suportava. Ele batia na mulher dele, ele batia nas crianças. Ele saía de casa, voltava depois de uma semana, e ela não aguentou. Ela falou assim, não dá para mim. E ela voltou a morar na casa da mãe dela, com os 2 meninos. E esse meu tio vendeu a casa, pegou o dinheiro, torrou em droga, e não tinha mais onde morar, e começou a morar na rua. A gente falava, tio, vem morar com a gente. Não, eu quero a rua, porque lá é que é o meu lugar. Virou andarilho, gente. Virou morador de rua, o meu tio. O irmão mais novo do meu pai. Morador de rua. E a gente ia lá, tentava resgatar, internado várias vezes, não teve jeito. E ele vinha, assim, a cada uns 2 meses, 1 mês e meio, 3, no máximo, ele aparecia. Estou vivo, estou aqui, a gente dava banho nele, a gente, vamos internar, não quero, então come, pelo amor de Deus, pelo menos come alguma coisa. E assim foi por anos. Só que já faz 5 a 6 anos, mais ou menos, que ele não aparece. E nós, da família, achamos que realmente ele deve ter morrido e ter sido enterrado como um indigente, porque a gente não acha ele em lugar nenhum. Infelizmente, eu tenho essas 3 experiências na minha família, que não são nada agradáveis, e que mostra para mim nitidamente que o mundo da droga só leva para a morte, só leva para coisas ruins. Mas o mundo de Deus, os padrões bíblicos, entrando na vida da pessoa, pode fazer tudo diferente. Pode mudar tudo. E eu quero convidar nesse momento um membro dessa igreja maravilhoso, que está aqui atuando sempre, está aqui conosco, o Tiago, para vir aqui falar o seu testemunho para vocês.
Bom sábado. A maioria eu conheço. Falar para os conhecidos, a grande parte já sabe, pelo menos um pouco dessa história, da minha história. Os que não sabem vão conhecer agora. Aqui tenho familiares que estão presentes, que sofreram junto comigo por causa do meu uso e abuso de drogas. Então fica um pouquinho mais difícil de falar. Mas enfim, meu nome é Tiago, eu tenho 35 anos. Eu conheci a igreja de UVV quando eu tinha acho que uns 7 ou 8 anos de idade, mais ou menos, ali na Munhoz da Rocha, onde é o Templo Judaico Adventista hoje, através da minha tia Isabel, que é minha tia-mãe. Né? E fui desbravador, estudei no IAP, estudei no CCA Boa Vista, tive um contato com as coisas de Deus, comecei a trabalhar bem cedo, com 12, 13 anos, com 14 anos eu entrei numa empresa, trabalhei até os 27, o que me deu, de certa forma, assim, um pouco de liberdade financeira e tal. Eu me afastei da igreja, acho que eu devia ter uns 12 ou 13 anos, e aí fui conhecer tudo que o mundo tem para oferecer, né? O meu primeiro contato com drogas, eu acho que eu devia ter de 12 para 13 anos, mais ou menos. Obviamente, como a Kelly frisou, e é a mais pura verdade, as drogas lícitas é muito mais fácil. Né? Existe um facilitador, né, que está ali no balcão da mercearia, etc. Um detalhe que é relevante, eu fui criado basicamente pelos meus avós. A minha mãe engravidou cedo, foi uma vítima também das circunstâncias. Eu fui criado pelos meus avós, a minha figura paterna foi o meu avô, mas que nunca me tratou como filho, sempre fui neto, né? Então tive todas as mordomias que os filhos não tiveram, por ser o filho mais novo, né? Entre aspas. Eu tive muita liberdade. Aqui na Munhoz da Rocha tinha uma casa de show chamada Mustache. Com 12 anos de idade eu ia para o Mustache, eu e um bando de amigos. E abuso de álcool acontecia todo final de semana, era regular. Né? Então aí a coisa vai se desenrolando até que vem as outras drogas mais pesadas. Mas o meu fundo de poço foi entre 2005, o ano de 2005, até 2008, mais ou menos. 2005, 2006, 2007, 2008. Foram 4 anos que quem conviveu comigo nessa época, com certeza, não teria a mínima esperança de ver eu aqui hoje falando com vocês. Eu fumei crack por 10 anos. Todas aquelas drogas que apareceram ali, eu usei. E outras. Né? Então, se busca preencher um vazio que só Deus pode preencher. Né? Só que a grande maioria não consegue entender isso. E é difícil entender mesmo. Então, dos 10 anos que eu fui usuário de crack, 4 foram bem difíceis. Para mim e para minha família mais próxima, principalmente. Então, eu morava com a avó. Coitada da minha avó, sofreu muito. Então, tudo que um dependente químico faz, eu fiz. Né? Eu roubei, eu sumi, voltei, né? Enfim. Eu levei 10 anos para terminar a faculdade. Era para ter sido em 4. Mas terminei, depois que parei de usar. Enfim, a dependência química é uma doença. E tem que ser tratada como tal. Só que a abstinência é uma escolha. E assim como salvação. Né? Deus não obriga ninguém a se salvar. Né? A gente escolhe. Abstinência, eu falo abstinência, muitos usam o termo cura. Eu não acredito em cura. Não acredito em cura porque eu sinto vontade de me drogar todos os dias. Todo dia. Todo dia. Faz 6 anos que eu não uso drogas. Mas todo dia
eu sinto vontade de usar. Então, o preço custa caro. Hoje, então, o que Deus fez por mim? Ele me deu força para não usar. Antes eu sentia vontade de usar e eu usava. O máximo que eu podia. Então, crack ele marginaliza mesmo, porque o efeito é muito forte e muito rápido. Então, você toma uma dose e o efeito passa em 2, 3 minutos. Se você quer outra, então a função do dependente químico de crack é buscar a próxima dose. De certa forma, isso é bom porque você esquece de todos os seus outros problemas. O único problema do dependente químico é conseguir a próxima dose da droga. Daí, quando o cara para de usar, ele descobre que tem um monte de outros problemas que ele tinha guardado na gaveta lá e nem lembrava mais. O que ajuda um pouquinho a gente a querer voltar. Mas com Deus tudo é possível. Mas assim, provavelmente não estou falando para nenhum dependente químico de crack aqui. Mas talvez para alguém que conhece alguém, um amigo, um parente e tal. O que eu posso dizer para vocês? Se ele não quiser, não adianta. Infelizmente é assim. É uma escolha. Aqueles que querem, dificilmente conseguem se não for com a ajuda de Deus. Mesmo querendo. Então, se é difícil parar querendo, sem querer, não existe nenhuma possibilidade. Tá? Então, por isso, tem que ter muita paciência com o dependente químico. Dependente químico incomoda, cara. Ele não vai incomodar por uma semana, ele vai incomodar por anos. Desde o momento que eu decidi parar de usar droga, até o momento que eu consegui ter uma abstinência aí de 1 ano, digamos assim, foram 4 anos. Você para e recai. Para e recai. Para e recai. Só quem conviveu com isso sabe o que é. É a frustração. Você vê assim, o cara, não, agora vai. Pô, recaiu. Agora vai, não, recaiu. Então é assim. Então, é paciência. Muita paciência. Se a pessoa está buscando a abstinência, a salvação, então ajude. Mas tenha muita paciência, porque não é do dia para a noite, isso pode levar anos. Para mim, acho que eu fui em Narcóticos Anônimos, fiz tratamento psiquiátrico, tomei remédio, fui internado, tudo isso por vontade própria. E mesmo assim demorou muito tempo. Quando eu voltei para a igreja, quem começou a dar o estudo para mim foi o irmão Flores. Começou e passou a bola para o Fabrício, que já tinha um pouquinho mais de experiência comigo, assim, nesse sentido, um pouquinho de empatia. Então, o que o Fabrício viu eu fazer também foi desagradável. Ele me dava estudo bíblico, às vezes eu se levantava do sofá e me drogava no banheiro e voltava para sentar, fazer estudo com ele. Então, não é todo mundo que tem estômago para lidar com dependente químico. Você tem que ter muita paciência. Então, para vocês que convivem, muita paciência. Se ele quiser, existe uma possibilidade, mas não é fácil. Num primeiro momento, nós como adventistas do 7º dia, temos no Espírito de Profecia conselhos sobre regime alimentar. Então, basicamente, nós sabemos que o que nós comemos influencia com a nossa comunicação com Deus. Imagine o que a droga faz. Então, não é quando você volta para a igreja, dificilmente o dependente químico, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, vai ter uma experiência com Deus. Ele vai ter uma experiência com pessoas. Porque até a mente desembutir, sabe, desintoxicar o corpo, etc., você não escuta a voz do Espírito Santo. Isso que você come já dificulta, imagine droga. Então, as pessoas são importantíssimas. Eu, quando voltei para a igreja, os amigos me abraçaram, me acolheram. E isso foi fundamental para mim. Você tem que se sentir parte de alguma coisa, sabe? Então, isso é necessário. Se olhar torto, pronto. O dependente químico tem um problema, cara. Ele se ofende fácil. Se pisar no calo, ele já fica bravo, já não volta mais. Já arruma a desculpa que ele queria para ter uma recaída. É mais ou menos assim. Então, o carinho, o acolhimento é essencial. Então, isso nós temos que fazer. Isso cabe a você, cabe a mim.
Outra coisa que para mim foi fundamental, autoconhecimento. Hoje o termo da moda é inteligência emocional, né? É saber o que você sente, conseguir identificar os seus sentimentos, aquilo que te agride, aquilo que faz você querer se drogar. Para isso, para mim, muita psicoterapia. Eu fiz tratamento psicológico, psicoterápico por 6 anos. Me ajudou muito, me ajuda ainda hoje e, sinceramente, eu acho que todo mundo tem que fazer, por mais que não use droga. Autoconhecimento é qualidade de vida. Não estou fazendo propaganda para a Kelly, não. Estou falando o que eu vivi. E Deus, não em último lugar. Em primeiro, mas como disse, né, existe uma estrada a ser percorrida. E é depois que você consegue, através da abstinência, através do acolhimento das pessoas, através de uma palavra, através da comunicação com o Espírito Santo, ver que tudo aquilo que você fez, tentando buscar a felicidade, nunca ia ser alcançada, porque você estava tentando preencher uma fissura com algo que não fazia parte dali. Então, o vazio só pode ser preenchido por Deus. Acho que é isso. Então, deixa eu ler um verso aqui que eu vi e parece que para mim caiu como a história da minha vida, mais ou menos. Se alguém quiser acompanhar, Salmo 116, versículo 3 em diante. Salmo 116, 3 em diante. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Amém? Obrigada, viu, Tiago? Graças a Deus, eu não tive uma história de sucesso na minha família, mas tinha uma história de sucesso aqui na igreja. Hoje o Tiago é casado com a Kelly, todos vocês acho que conhecem, né? Tem uma filhinha linda e maravilhosa. Está aqui, ó, a família dele. Estão aqui, lindos. O Tiago é diácono dessa igreja, ele é participante ativo aqui, ele é um adorador verdadeiro e Deus tem suprido ele, tem suprido tudo o que ele precisa. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa saber como que a gente pode se blindar. Gente, é fundamental o fortalecimento dos valores da família. Sabe quando você quer ensinar o teu filho a amar? Então você deve amar o seu filho. Sabe quando você quer ensinar o seu filho a respeitar? Então respeite ele, a tolerar. Não tem como você ensinar algo sem você ser esse algo que você quer ensinar. Então você tem que ter muito ouvidos atentos para as crianças, para os adolescentes, para o seu cônjuge, porque é no diálogo que você vai entender se tem algo errado com ele, com ela. É dessa forma que você vai entender. E a gente precisa se blindar. Como o Tiago falou, ele veio de uma família desestruturada, né? Com problemas, ele não pôde ser criado e educado pelos seus pais, foram os avós. E é aí a base de tudo. A base de tudo é a família. Vocês lembram da história que eu contei do meu tio que não voltou nunca mais? Esse meu tio, ele tinha 2 filhos. 2. O filho mais novo dele, 16 anos. Um dia, o mais velho chegou em casa e, infelizmente, encontrou seu irmão mais novo pendurado, enforcado, dentro do quarto. Ele se suicidou. Sabe, quando eu digo para vocês que a droga e o álcool vêm de gerações, o meu avô, o meu tio, o filho do meu tio não suportou. Ele se suicidou, infelizmente. Porque a droga só leva à morte. Não tem um outro caminho.
Ou você sai do caminho da droga e tem a vida, como o exemplo que o Tiago deu aqui, e vive uma vida realmente feliz, ou você continua por ela e você vai morrer e você vai matar também. Outro fator importante, gente, é a vida espiritual. Nós temos esse poder maravilhoso que Deus nos dá, de buscá-lo. Jesus, quando esteve nessa terra, Ele curou doentes, Ele ressuscitou mortos, Ele deu vista aos cegos, e Ele pode dar o que você precisa para você ter uma vida feliz, saudável, para você ter realmente uma vida. Então, a gente tem que se apegar com esse Deus. Isso é o mais importante, é a vida espiritual. Você dá valor e foco naquilo que realmente é importante. O que é importante? Eu quero que vocês pensem aí, no lugar que vocês estão, coloquem para Jesus tudo aquilo que é importante para você, e que você vá meditando nessas coisas que a gente conversou aqui hoje, nas coisas que o Tiago falou. E se você tem algum amigo, algum vizinho, algum parente distante ou próximo de você que está passando por essa situação, eu quero que você ore agora, enquanto a Eliane canta. Você pode vir aqui, ali, Eliane. Eliane canta a música. Eu quero que vocês orem ao Senhor e meditem nessas coisas, pedindo sabedoria e discernimento a Deus, para que vocês possam ajudar as pessoas que passam pela dependência química. Hoje é um novo dia, Pai, quero me entregar. Sinto
pé agora e levar uma prece ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor, por esse sábado abençoado. Obrigada, Pai, pelo testemunho do Tiago. Quero pedir, Pai, uma bênção especial e maravilhosa, Senhor, sobre a vida dele e da família dele. Que o Senhor os abençoe, vai guardando o caminho do Tiago, que ele continue firme, Pai, nos seus caminhos. E que ele seja uma bênção, como tem sido até agora para a sua igreja e para a família dele, Senhor. Quero pedir, Pai, uma bênção especial para cada pessoa aqui, Pai, para cada filho seu. Que o Senhor possa tocar no coração, Senhor. Se tem alguém que tem dependência química aqui na sua igreja, Pai, dá força para essa pessoa sair desse mundo, Senhor. Dá ânimo, Pai. E se as pessoas, Pai, conhecem alguém, Pai, também dê sabedoria, discernimento, Pai, na sua palavra, para essas pessoas orientarem esses amigos e familiares, Senhor. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos acompanhe agora de volta aos nossos lares. Cuida, Pai, dos nossos caminhos e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, amém.